Nesse vídeo eu vou contar para vocês como é que eu me divorciei sem mesmo estar casada. Ok, vocês já entenderam que é uma brincadeira, né? Não dá para se divorciar sem estar casada, mas eu queria tratar nesse vídeo sobre um outro tipo de divórcio. Um divórcio diferente do que aquele divórcio de corpos, em que as pessoas, os casais se decidem que não vão mais viver juntos, que se detestam e vão seguir suas vidas separadas, né? Não foi esse o meu caso, não é desse tipo de divórcio que eu estou falando e realmente eu nem mesmo sou casada, embora eu more com uma pessoa e tente compartilhar uma nossa vida, né? Uma vida de uma forma um pouquinho saudável. Mas antes disso, quem sou eu? Antes disso, meu nome é Flávia Sardinha, eu sou habitante do planeta Terra, eu também sou vizinha do cachorro do vizinho. Eu sou educadora e empreendedora, eu tenho uma marca de cosméticos naturais que se chama Um Começo e você está aqui no nosso canalzinho do YouTube, que a gente fala sobre muitas coisas diferentes. Então vamos lá, deixa eu contar um pouco sobre o meu divórcio. Que tipo de divórcio é esse que eu estou falando? Eu estou me referindo a um divórcio alimentar. Foi uma decisão difícil e se você mora nesse planeta, se você compartilha, vive com outras pessoas, você vai perceber que é difícil você tentar fazer, né? Não que você precise, mas pode ser interessante. Por que eu decidi fazer esse divórcio alimentar? Por que eu decidi passar a fazer refeições separadas, passar a ter meu próprio alimento? Porque eu descobri durante essa investigação, uma investigação pessoal, mas não só pessoal, baseada em evidências, baseada em teorias, baseada em conhecimento, de que a alimentação básica do brasileiro e talvez do ser humano como todo, de outras civilizações, também de outras culturas, não servia pro meu corpinho, tá? E por isso foi tomada essa super difícil decisão. E realmente é difícil, porque se você observar a alimentação, as refeições, né, elas fazem parte daquele ritual de relacionamento, né? Você vai para foi Páscoa recentemente, aí você tem que comer aquelas coisas, é o Natal e tem a comida tradicional do Natal, é na refeição que a gente para e conversa um pouco, né? A refeição ela tem uma questão muito emocional de relacionamento, não é simplesmente o comer. Então, tomar a decisão de interromper essa coisa que para mim era bastante importante porque eu gostava, né? Foi muito difícil, mas também foi muito importante. E com o tempo acabou virando algo muito comum. E a grande maioria das pessoas antes da pandemia, né, quando a gente convivia com outras pessoas, elas se assustavam absurdamente com essas nossas rotinas alimentares que são diferentes, não só na comida que a gente come, né, no tipo de comida e até mesmo nos horários. Mas os horários ficam para outro ponto. A questão é que o que eu fiz, ela não é nada muito novo, nem assim algo extraordinário. Eu não sou uma pessoa extraordinária, embora eu goste de pensar que eu seja. E eu queria trazer para vocês, para contextualizar e trazer um pouco de base para essa minha decisão, a questão da Ayurveda. A Ayurveda é uma medicina que surge na Índia a partir da observação dos elementos, a partir da pesquisa e da investigação. Ela é muito antiga, tem mais de 1000 anos. E a Ayurveda traz para a gente o conceito dos doshas. Os doshas, digamos assim, são elementos base. E cada ser humano nasce com uma combinação desses doshas. Normalmente vai ter um assim que é mais proeminente, né? E que vai tender também ao desequilíbrio. Que doshas são esses? O que é isso? Você tem o dosha Vata, você tem o dosha Pitta e você tem o dosha Kapha. Essa combinação de elementos e você ter um dosha mais proeminente, isso traz algumas coisas muito interessantes, tanto do ponto de vista físico, quanto no caso da Ayurveda também do ponto de vista psicológico. E o dosha que você tem em maior abundância também vai ser o dosha que normalmente vai causar agravamento. Então qualquer tipo de desordem, tanto física quanto psicológica, ele é visto pelo ponto dos doshas, um ponto de um desequilíbrio daquelas energias. E a Ayurveda recomenda um determinado tipo de alimentação para cada um desses doshas. Muito interessante. Interessante, né? Ai, Flávia, mas eu acho que tudo isso é charlatanismo, não tem base científica nenhuma e eu não quero saber disso. Muito bem,
eu tenho outra solução para você. Vamos falar sobre os biotipos? Eu não sei quem criou os biotipos, mas eu sei que ele é um cara ocidental e quem gosta das coisas ocidentais direitinhas vai gostar muito mais. O conceito de biotipos é utilizado na medicina tradicional e os biotipos eu não lembro direito quais são eles. A gente tem o biotipo endomorfo, a gente tem o biotipo ectomorfo e a gente tem o biotipo mesomorfo. Quando a gente fala sobre biotipo, a gente fala sobre constituição física. E aí tem o cara que é tipo muito magrinho, aquele cara muito musculoso e aquele cara, o gordinho inchadinho. O conceito de biotipo ele é muito utilizado para a prática da musculação. Por quê? A depender do seu biotipo, você tem que adotar um tipo de treino, um tipo de alimentação adequada. E aí, mesmo sem saber muito bem disso, foi assim que eu adequei a minha alimentação. Voltando aqui à questão pessoal, eu e o Valdir somos de biotipos diferentes, então se ele fizer a minha alimentação, o bichinho vai ficar magrelo, e se eu fizer a alimentação dele, eu vou ficar gordinha. E eu não tenho muito interesse nisso por inúmeras razões, até mesmo questões de saúde. E vou encerrar por aqui, não vou adentrar no assunto. Então, quando eu resolvi fazer esse divórcio, era numa tentativa de estabelecer um tipo de alimentação que fosse mais adequada para o meu biotipo ou para o meu dosha, seja lá qual dos lados você quiser adentrar. Foi difícil porque eu tinha que romper algumas regras sociais, mas também me serviu para observar que era possível e que ao longo do tempo essa escolha ela se mostrou muito inteligente. Nas minhas pesquisas, eu já tinha algumas informações sobre a Ayurveda e depois veio as informações dos biotipos. Eu achei muito interessante, eu nunca vi pessoas fazendo essas conexões, mas elas fazem muito sentido, embora eu nunca tenha lido nada que faça assim, olha, esse biotipo aqui tem relação com esse. Se você procurar na internet as imagens e as características dele, é muito interessante como realmente eles batem, Eu já mostrei um pouquinho para vocês, vou deixar um card aí, o tipo de alimentação que eu sigo hoje, Tem mais ou menos uns 2 a 3 anos que eu me alimento dessa forma, O que é que eu privilegio na minha alimentação? Eu privilegio vegetais, frutas, alimentos de alta densidade nutricional, com alta saciedade, porque realmente eu sinto muita fome e já cansei de fazer dieta da fome, já passei dessa fase graças a não sei quem, não interessa muito bem. E em detrimento de alimentos ricos em alto índice glicêmico, alimentos ricos em carboidratos, porque no meu caso eu tenho uma tendência a ter resistência insulínica, grande parte da população tem, embora não vou entrar muito nesse assunto, e por isso eu evito os carboidratos que infelizmente se tornaram a base da nossa alimentação. Não por acaso temos tantas pessoas doentes, com problemas cardíacos e diabetes. Sim, pode não parecer, mas problemas cardíacos e colesterol está ligado muito mais ao consumo de carboidratos simples, açúcar, do que a consumo de gordura, mas isso é um papo para um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like para que essa nossa informação chegue para mais gente, também para que eu tenha esse interesse em fazer mais. Essa questão que une doshas, biotipos e um divórcio alimentar, que significa simplesmente comer aquilo que seja melhor para o seu corpo, porque você é único. De repente, você não tem o mesmo biotipo, você não é igual à sua mãe, ao seu pai e nem mesmo ao seu companheiro. E aí, o que você vai fazer com isso? E aí eu queria trazer para vocês, estou tentando trazer para vocês, a questão da medicina